Tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu trouxe pra vocês a resenha das bases da Bruna Tavares, a base Pausa para Feminista, essa coisa mais lindinha aqui que tá na minha mão. Eu recebi os produtos da Bru e no dia que eu recebi eu resolvi testar. Eu tava lá na casa da minha irmã, eu já resolvi colocar um pouquinho da base aqui na metade do meu rosto pra ter noção de textura, pra sentir o cheirinho e tudo mais. E, gente, eu fiquei chocada com a cobertura da base. Espera um pouquinho que eu deixei a janela aberta que eu vou estar fechando rapidinho pra parar de fazer barulho. Deu! Fiquei chocada com a quantidade que eu apliquei, o rendimento dela no meu rosto. Eu coloquei tanto que eu costumo colocar de base, as bases que eu uso no dia a dia, e sobrou base, foi base em excesso. Então isso me chamou muita atenção e eu mostrei pra vocês no Insta Stories. Inclusive, se tu não me segue no meu Instagram, eu vou deixar ele por aqui. É @GabiMachado, tá bom? Espero lá. A embalagem é essa lindinha aqui, o que já me chamou bastante atenção pelo tamanho dela. Ela vem 40 gramas. Bom, gente, eu até peguei a embalagem aqui da Vult, vou colocar bem do ladinho pra vocês terem noção de tamanho. Aqui na da Vult diz que vem 26 ml e aqui 40 gramas. Pela embalagem vocês já conseguem ver que é bastante base. E um outro ponto muito legal, gente, muito positivo, é a quantidade de tons que a gente tem pra trabalhar com peles aqui. São um total de 8 bases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aí, 8 bases. E a minha tonalidade é a PPF 4. O cheiro dela é um cheirinho muito gostosinho, mas junto com esse cheirinho gostosinho também, uma coisa que eu acho que é fundamental pra mim, que o cheiro não é forte. Eu não gosto de ficar sentindo cheiro, não só de base, mas de batom, de qualquer outra coisa no meu rosto. Então eu acho legal falar também, se tu é como eu, que te incomoda muito com produtos que tem cheiro, às vezes batom, gente, eu faço ânsia, se for um batom com gosto, com cheiro muito forte, eu não consigo colocar. Ela tem a venda lá no site da T-Blogs e eu vi que ela está custando R$ 35,90, então eu achei sensacional. E uma coisa que eu não fiz durante o vídeo, que eu achei bem legal fazer também, é mostrar, na verdade testar aqui com vocês, ó, na minha tatuagem. Vamos ver se ela cobre? Eu só vou trocar, não vai ser a 4. E nessa parte aqui, ó, é bem branquinho, então eu vou usar a PPF 1. Vou colocar só um tantinho. Ai, gente, eu coloquei um tantinho que vai ser demais, vai dar e vai sobrar. Ó, gente, se liga nessa cobertura. Ó, ficou bastante produto lá ainda, eu não vou colocar todo aquele produto do pincel porque é demais, mas eu vou pegar aqui agora com a esponjinha e vou dar batidinhas com um tom um pouquinho mais escuro pra mesclar, ó. E olha que legal, gente, deixa eu aproximar um pouquinho mais. Ela cobriu super a minha tatuagem. Se tu olhar muito de pertinho, tu consegue ver lá no fundinho um pouquinho da cor. Mas eu achei muito legal, eu resolvi fazer esse teste da tatuagem também pra mostrar pra vocês a cobertura dela. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi as tonalidades de base pra pele negra. Que, gente, juro pra vocês, nunca vi esse tom de base em marca nacional. Gente, olha que maravilhoso. E olha já a cobertura, que é esse tom. Quem é maquiadora, quem é negra sabe o quanto a gente sofre por não ter opção de cor. Por bases tem o fundo às vezes muito rosado, que é cinzenta na pele, e dá pra ver bem certinho que tem o fundo avermelhado aqui, ó, então não tem perigo de ficar acinzentado em pele. Eu fiquei muito feliz. Eu achei demais esse, Bru, parabéns. Se vocês conhecem, até comenta aqui abaixo alguma outra marca que se preocupe tanto assim com todas essas variações, todos esses tons de pele que a gente tem aqui no Brasil. E é muito difícil de tu encontrar uma marca que se preocupe tanto assim. Tem um outro tom mais claro aqui também, é lógico. Eu não abri ainda. Deixa eu olhar aqui. Que é o PPF 7. Esse aqui é o PPF 8, tá? PPF 7, PPF 8. Olha isso, gente. Amei. Tô pagando pau mesmo. Tá, meus amores, então agora fiquem aí com as minhas avaliações da base pro meu tom de pele. É muito importante falar que eu tô mostrando hoje aqui uma resenha de um produto e de como ele funciona pra mim, pra minha pele, tá? A minha pele, pra quem não sabe, ela é mista, ela é bem oleosa na zona T e mais ressecada nas outras partes do rosto. Tá bom, meu amor? Então agora, se tu quiser saber o que eu achei, como ela ficou na minha pele, a aplicação e todos os outros pontos, é só continuar assistindo. Então vamos começar! Se tu é novo ou nova aqui no canal, preciso te dizer pra tu não te assustar com essa sobrancelha de Frida Kahlo, porque eu prometo pra ti que depois que a minha pele estiver feita, que tiver a maquiagem toda no lugar, ela não vai te assustar desse jeito, tá bom? Bom, gente, então bora falar sobre essas bases da Bru e já fazer a aplicação dela aqui. Eu não coloquei nada na minha pele, nem primer, nem nada, pra nada interferir por aqui. Bom, como eu já falei pra vocês, a minha base é a cor 4 e eu vou começar usando ela com a esponja primeiro de um ladinho e eu vou colocar bem
bem pouquinho, tá, gente? Esse tantinho de base aqui, porque ontem, quando eu fiz a aplicação dessa base, quando eu tava testando ela, eu coloquei mais e não tinha aonde espalhar a base. Olha como que ela rende. Ainda tem produto aqui na esponja, eu consigo dar cobertura ainda, ó, sem depositar mais produto. Caraca! Gente, chega a ser engraçado. Olha, duas caras. Bom, gente, preciso deixar registrado que essa base tem uma cobertura ótima na primeira camada, mas eu ainda vou testar mais uma camadinha pra ver como ela se comporta com duas camadas. Se fica pesado, se não fica. E ó, a minha esponjinha ela tá levemente umedecida, porque eu gosto mais da textura que ela deixa a base. Ela senta, parece que melhora a base, sabe? Bom, gente, peguei mais uma gotinha, mesma quantidade que eu coloquei antes, na primeira vez. E vou começar a construir agora a segunda camada aqui. Ó, vamos começar pela parte aqui que eu colocaria um corretivo, que eu vou ser super sincera. Eu acho que eu dispensaria o uso do corretivo nesse caso aqui, talvez mais pra iluminação, porque ela dá bastante cobertura. Ela cobriu total a minha olheira, cobriu as manchinhas que eu estava no meu rosto de acne, assim, mais vermelhinhas. E ó, gente, eu construí uma segunda camada, mas sobrou produto aqui, porque eu acho que eu não tenho mais onde colocar. Então, assim, ela rende muito. É uma base que tem um rendimento incrível, eu não sei como isso. Ontem eu falei lá no meu Insta Stories que eu não sabia que bruxaria é essa que essa base faz, porque ela rende muito, gente. Eu coloquei muito produto a primeira vez que eu fui testar, porque eu estou acostumada com outras bases, que eu coloco bastante produto. Mas vamos ver agora a aplicação dela com um pincel Kabuki. Vamos ver como ela se comporta. Vou colocar aqui também, ó, uma gota. Inclusive, acho que eu coloquei demais. Apertei sem querer aqui. E vou começar a fazer a aplicação aqui do outro lado. O pincel, eu sei que ele vai sugar um pouquinho mais dessa base também, porque ele tá limpinho, né? E desse lado, gente, eu vou colocar só mais um pouquinho da olheira. Eu não vou construir uma segunda camada, porque eu acho que com o pincel, com uma camada, eu consegui igualar as duas partes do rosto aqui, tá bom? E deixa eu chegar pertinho aqui, ó. Eu ainda acabo preferindo o lado que eu fiz a aplicação com a esponja, porque não sei se vai dar pra enxergar bem, mas aqui onde eu passei com o pincel parece que os meus poros estão mais aparentes. E onde eu fiz a aplicação com a esponja parece que já deu aquela disfarçada. Bom, gente, em relação à cobertura, eu acho que eu não preciso nem falar pra vocês a minha opinião. Aqui na embalagem ela fala que a base possui alta cobertura com acabamento mate, e isso eu preciso concordar, porque ela realmente tem uma alta cobertura e ela tá ficando, ela não tá ainda, mas vamos ver até o final, né? Mate. Um outro ponto muito positivo é que eu consigo construir camadas, então talvez se eu colocar um pouquinho mais de base, espalhar bem ela, eu consigo ter um acabamento um pouco mais natural, não com tanta cobertura. E se eu quiser também um acabamento bem pesadão, eu consigo trabalhar com mais camadas em cima. Pra mim, duas camadas foram suficientes pra ter uma pele do jeito que eu gosto, que é bem coberta mesmo. Eu não consigo visualizar mais minha olheira, não consigo visualizar mais as manchinhas avermelhadas que eu tinha no meu rosto, como vocês puderam visualizar no início do vídeo. E agora eu vou fazer o teste do flash, que inclusive foi uma leitora minha que comentou lá no meu Instagram. O nome dela é Tainá Figueiredo. Um beijo pra ti, meu amor. Pra ver como que essa base se comporta no flash, se ela vai deixar a gente com estilo fantasminha ou se ela vai permanecer natural. Então vamos lá, gente. Deixa eu ligar o flash aqui com flash. Vamos ver. Bom, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês enxergarem bem, ó. Gente, não sei se vai dar pra ver certinho, mas eu vou colocar a foto aqui agora, ó. Ela não estourou no flash, ela ficou, inclusive, bem parecida com o tom ali do meu pescoço. É claro que um pouquinho mais clara que a minha pele, ela sempre vai ficar, porque eu tô colocando uma quantidade de luz muito grande, aonde eu não tenho nem contorno. E por ser um produto de bastante cobertura, ele tirou todo o contraste que eu tinha no meu rosto, então um tomzinho mais clarinho é normal que fique. Acho que não existe base nenhuma no mundo que não estoure um pouquinho só no flash. Então, ó, tá aprovado no teste do flash. E muito obrigada, meu amor, que mandou esse comentário, que eu achei demais, tá? Bom, gente, vamos agora para o teste da transferência. Estamos aqui com um papelzinho toalha que absorve tudo. E eu vou começar testando, ó, aqui onde eu fiz a aplicação de duas camadas de base, tá? Ou seja, tá aquele base aqui desse lado. Vamos ver. Deixa eu chegar pertinho aqui. Ó, ver se pega o foco. Ó, gente, ela transferiu um pouquinho, mas eu vou ser sincera contigo, eu acho que nada demais. E agora eu vou virar de lado e vou colocar aqui, ó, onde eu fiz a aplicação de uma só camada, tá? Com o pincel. Ó, transferiu um pouquinho também, mas um pouco menos que eu fiz a aplicação de duas camadas. Acho que aqui dá pra ver certinho, aqui desse ladinho aqui saiu um pouco mais. Mas assim, né, gente, estamos trabalhando apenas com base, sem selar ela e sem nem
esperar ela secar, sem nem dar tempo de ela secar aqui, tá? Porque eu tô fazendo tudo em tempo real. Bom, gente, tem aqui comigo, nesse frasquinho, água, tá? Não é nada mais, nada menos do que água. Pra fazer esse teste aqui, vou tacar ali água. Vamos fazer de conta que a gente pegou uma chuva aqui. Chuva não, né, linda? Temporal. Ó, pra ver se essa base vai sair. Ai, meu Deus, tô com medo. Ó, gente, deixa eu passar minha mão aqui, ó. Olha. Achei louco, hein? Ela não tá mudando a base de lugar, sabe? Tô passando a mão, ó. E a base continua na minha pele. Eu tô, ó, vocês podem ver, eu tô esfregando, ó. Dependendo da base, a gente faz isso, ela já empurra lá pro outro lado da base. Então vamos lá. Vamos colocar aqui agora o... Olha, gente. Quase não saiu base. Vamos secar esse rosto. Vamos secar o rosto todo aqui. Gente, me molhei num grau que eu molhei toda a minha blusa. Ó, aqui temos a transferência com a água, que também transferiu, mas sério, né, gente? Pelo amor de Jesus, tu tacar ali a água na tua cara assim e a base praticamente não sair? Bom, ó, sem aplicar mais nada de base no meu rosto, só vou deixar ela secar mais um pouquinho pra mostrar pra vocês, ó, a textura que ficou a minha pele, a cobertura que ficou depois de a gente ter jogado toda essa água. Ó, vou mostrar aqui na testa. Aqui, ó, como vocês podem ver, esse lado continua bem coberto, que foi a segunda camada que eu fiz com a esponjinha. Gostei muito. E, gente, ó, tá aprovadíssima. Principalmente pelo fato de eu não ter coberto com pó, não ter selado com pó, com mais nada, estar somente com ela. Ou seja, fizer uma maquiagem completa e sair na rua pegar uma chuva, não, vou ficar sem base. Bom, gente, nosso último teste aqui vai ser o teste da durabilidade. Eu vou me arrumar agora que eu tô indo pro cinema, então eu vou pro cinema, volto do cinema e continuo gravando aqui pra vocês pra mostrar como que a base se portou, se ela saiu, se ela craquelou, o que aconteceu, tá bom? Espera aí que eu já volto. Bom, gente, hoje é um outro dia. No dia que eu fiz a gravação de todo o vídeo pra vocês, já era no finalzinho da tarde, entrando pra noite, que eu usei a base. Então eu só ia no cinema e ia dar poucas horas ali pra fazer o teste da base. Então eu resolvi vir hoje, colocar de novo a base. Ó, fiz a aplicação dela em todo o meu rosto. Gente, pra ser justíssima, tá? Eu coloquei pó na zona T, um pouquinho aqui abaixo, contorno, blush, batom, consertei minha sobrancelha e máscara de cílios. Eu digo pra ser justíssima porque, assim, uma base tradicional, eu jamais aplicaria só ela e sairia na rua assim, ficaria o dia inteiro. Então eu tô testando ela como se fosse qualquer outra base que eu tenho nas minhas maquiagens. A única diferença é que, ainda assim, eu não passei corretivo, o que eu faria com outra base, mas como hoje a gente tá aqui pra testar. Mas também, pra não ser injusta, eu coloquei um pouquinho de pó assim aqui, zona T, tá? E fiz a minha maquiagenzinha básica do dia, drag do dia, eu sou dessas. E hoje eu vou ficar o dia inteiro, e aí agora sim eu volto no final do dia pra te dar a minha opinião sobre a base. Achei que ficaria melhor, né, eu testar o dia inteiro do que apenas só 2 horas. Me aguarde. Voltei! Voltei com o cabelo mais oleoso, voltei com o cabelo mais oleoso, voltei com a cara mais destruída, voltei com a cara mais destruída. Mas vim falar hoje, agora sim, com propriedade sobre a base. Deixa eu chegar pertinho pra vocês aqui. Mas ó, vim mostrar pra vocês a base. Ó, gente, ela acumulou um pouquinho aqui, saiu um pouquinho aqui na verdade, mas eu continuo com base no rosto. Olha, eu sinto minha pele um pouquinho oleosa só. Eu acho que sairia aqui nessas regiões, ó, porque tá bastante oleosa, eu tô sentindo. Mas, gente, vamos combinar, né? Eu fiquei... Deixa eu ver que horas são agora, que eu tô sem meu telefone aqui. Eu gravei esse vídeo em torno de 11 horas, 11h30 mais ou menos da manhã. E agora... Ô mãe, que horas são agora? Agora é 7 horas. 7 ponto? Isso. Obrigada. Fiquei em torno de 8 horas com essa base. Então, gente, ela tá maravilhosa na minha pele ainda, porque ficou 8 horas. E, gente, enfim, super aprovada. Eu amei a textura, amei a cobertura. Olhando assim, gente, não dá pra dizer que é uma base nacional. Agora eu tava olhando aqui, ó. Ó, saiu um pouquinho aqui. Desse lado... Ah, gente, pode imaginar ter só desse lado porque eu dei uma cochilada hoje. Eu dei uma cochiladinha ali, depois do almoço eu dei uma cochiladinha desse lado. Mas falando sério agora, gente, minha opinião sobre a base, eu amei ela. Eu achei ela de cobertura boa, textura boa, cheirinho bom, boa durabilidade, com uma variação muito grande de cores.
Eu acho que o único ponto que talvez seja negativo nela, mas que eu teria que testar ainda, é uma pessoa com pele extremamente seca, porque eu não sei se ela se adapta, porque ela é realmente uma base hiper seca. Mas eu acredito que com um bom hidratante, um primer, ela também fique boa, mas né, precisamos testar. Então é isso, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu fiz todos os testes que vieram na minha cabeça, que eu imaginei. Se vocês tiverem alguma outra sugestão pra quando eu resenhar alguma outra base, algum outro tipo de teste, comenta aqui abaixo pra eu incluir também no nosso próximo teste, tá bom? E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá aquele gostei pra mim, dá aquele joinha. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita e te inscreve pra conferir os próximos, tá? Um beijo enorme pra vocês. Tchau, até o próximo vídeo.